Aleluia. Glórias a Deus. Eu saúdo a amada igreja na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Vamos estar dando início neste culto de adoração ao nosso Senhor, abrindo as nossas Bíblias no livro de Salmos 37. Um salmo, mais um salmo do nosso querido Davi, Salmos 37. Diz assim a palavra do Senhor: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrite por causa do homem que prospera em teu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amém? Glórias a Deus. Amados e amadas, nesse salmo, o nosso Davi vem dizer claramente para confiarmos, esperarmos a presença do Senhor. Mesmo que o inimigo esteja ao nosso redor, nos afrontando, muitas vezes nos colocando para baixo, mas que nós possamos ter a certeza que o nosso Deus é bem maior do que todas as coisas. Porque a palavra do Senhor nos garante isso. E nos garante que somos mais do que vencedores naquele que primeiro nos amou. Eu te convido, meu irmão e minha irmã, neste momento, a fechar os seus olhos aí na sua casa, onde quer que você esteja. Vamos iniciar este culto fazendo uma oração ao nosso Senhor, uma oração de gratidão. Não por tudo que ainda o Senhor pode fazer pela mim e pela sua vida, porque tenha certeza de que assim como nós lemos agora, Ele satisfará o desejo do nosso coração se andarmos na presença dEle. Mas que neste momento nós possamos agradecer ao Senhor por tudo que um dia Ele já fez pela mim e pela sua vida, nos dando a chance de contemplar Ele em espírito e em verdade, de contemplar ao nosso Senhor rendidos e prostrados aos pés dEle. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, neste culto, para Te adorar, para Te exaltar, para dizer que estamos rendidos aos Teus pés, porque não existe outro Deus além de Ti. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, cada um em seu lar, mas com o único propósito de adorar ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti, Te agradecemos, Senhor Jesus, por mesmo estando em isolamento, mesmo estando cada um no seu cantinho, nós juntos, pelo Facebook, por este culto online, nós podemos ainda adorar ao nosso Senhor, adorar ao nosso Mestre, ao nosso Deus que é digno de todo louvor e de toda adoração. E por isso nós Te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que em muitos lugares isso já não é mais possível. Te agradecemos pelo dom da vida, Te agradecemos pelo nosso respirar, Te agradecemos por estarmos na Tua presença por mais uma vez. Que nós possamos, Senhor, ter um coração rendido aos Teus pés e declarar em alto e bom som para o inimigo ouvir
que a nossa vida é do Senhor, que nós estamos aqui para dar o nosso melhor ao nosso Senhor, que para sempre, independente de onde estejamos, nós exaltaremos e glorificaremos ao nosso Deus, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, ao nosso Deus Jesus Cristo, para sempre, nosso único Senhor. Amém? Este louvor diz: toma-me, rendido estou, aos pés da cruz eu me encontrei. O que eu tenho neste momento, meu Deus, eu te entrego. Que você venha fazer este louvor, a sua adoração ao Senhor, e que você venha verdadeiramente entregar tudo que você tem dentro de ti para o nosso Senhor. Entregar tudo o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, e que você possa dizer que você está rendido aos pés do Senhor, porque a sua vida é dele, a sua vida é dele. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Pede para o Senhor limpar as suas mãos. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Então diga ao Senhor: eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Qual é o nome do nosso amado? Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Erga sua mão e diga ao Senhor: eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Diga mais uma vez ao nosso Senhor: eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Ele é o nosso Senhor.
sou teu e tu és meu. Começa neste momento a falar com o nosso Senhor. Fale com Ele, fale com o nosso Pai. Talvez possa esse ser o nosso último culto aqui na terra, mas que você venha fazer deste o melhor culto para o nosso Senhor. Que você venha estar totalmente rendido aos pés daquele que primeiro nos amou, daquele que está buscando por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Fale com o nosso Senhor mais uma vez. Oh Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, e necessitamos ouvir, Senhor, a sua voz. Fala, Senhor, com o seu povo, onde quer que estejam. Senhor, a todos que estão assistindo e que irão assistir, ó Pai. Que o Senhor venha se fazer presente em cada lar aqui representado. Senhor Jesus, que o Senhor venha fazer morada em nossos corações, porque a nossa vida é totalmente do Senhor. Tudo que temos, tudo que somos é teu, Jesus. É para ti, Senhor. Nosso corpo, a nossa voz, tudo que nós somos é somente para ti. E por isso, Senhor, estamos aqui rendidos aos seus pés, para declarar que não existe outro Deus além de ti. Só tu és digno, Senhor, digno de todo louvor, digno de toda adoração. Oh Senhor Jesus, recebe, Senhor, com um cheiro suave e agradável a ti, Deus. Recebe a nossa adoração. Eis-me aqui, rendido estou. Fale para o nosso Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Se Ele é o teu Senhor, diga bem alto. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, o meu Senhor. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantar. Pra sempre faz em mim o teu querer. Põe a mão sobre o seu coração e diga: eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, nosso amado Jesus. Jesus, o nosso Senhor. Jesus, para sempre, Ele é o nosso Senhor, digno de louvor. Jesus.
louvor diz que o nosso Senhor, Ele está neste momento removendo toda pedra, todo empecilho que está te afastando do Senhor. Ele neste momento, Ele está removendo da minha e da sua vida, para que tão somente nós possamos viver para Ele, viver para o nosso Deus. Este louvor é um louvor que fala muito comigo, porque mostra que o nosso Deus, Ele é a única força que move nas nossas vidas. Cante este louvor com o mais íntimo do teu coração. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Então com sua fé diz: remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Diga ao Senhor: muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a sua voz me chamando pra viver
remove a minha pedra. Me chama pelo nome, diga ao Senhor, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, glórias a Deus. Aleluias. Queridos e queridas, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui passar para vocês os nossos avisos dessa semana. A pedido do nosso líder da comunicação, River Brian. Querido e querida, hoje, domingo, depois do nosso culto, nós vamos ter o nosso primeiro culto infantil, tá bom? Então a irmã Eva, que é líder do Ministério Infantil, ela preparou aí um culto, tá? Para as nossas crianças. Então, quando nós acabarmos esse culto, o Brian vai estar postando o link na página da igreja. E aí você, papai e mamãe, tá? Possa reunir os seus filhos para juntos estar cultuando ao Senhor. Eu assisti o culto, gente, tremendo, viu? Material muito bom, muito interativo, né? A irmã Eva, uma bênção. Então, eu tenho certeza que os nossos filhos, eles serão edificados através desse culto, desse material. Amém? Quarta-feira nós teremos mais uma live às 20 horas, através do Facebook da igreja. Sexta-feira, às 20 horas, nós também estamos tendo a nossa campanha de oração. A nossa evangelista Rosângela, que está responsável, né, de fazer essa campanha, de trazer a palavra, né, e lá ela faz tudo. Lá ela canta, lá ela prega, lá ela ora, né, é uma bênção. Então, as pessoas têm interagido, têm pedido oração. Então, sexta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto de oração. Querido e querida, domingo, às 9 horas da manhã, nós estamos tendo a nossa escola bíblica dominical. Hoje, o nosso professor Maicon trouxe uma aula edificante, foi uma bênção, né? Eu estava aqui em casa também assistindo, conectado. Então, às 9 da manhã, no domingo, a escola dominical. E às 19h30 nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Momento de nós levarmos as nossas ofertas, os nossos dízimos diante do Senhor, querido e querida. A Karina vai estar aqui agora. Nós fizemos aqui um improviso. O QR Code da Igreja Metodista, para você estar contribuindo, ofertando, dando o seu dízimo. Você pode usar o aplicativo Eu Igreja, que é através do QR Code, ou você pode também fazer uma transferência na conta da igreja, um depósito ou uma transferência. Associação da Igreja Metodista, Banco do Brasil, agência 0890-7, conta corrente 14062-7 e o CNPJ 03547-733/0140-08, tá bom? Então você, querido e querida, quiser estar ofertando, né, dizimando ao Senhor através do aplicativo, até mesmo na conta da igreja. E também, querido e querida, todos os domingos também nós estamos tendo
o nosso evangelista Marco está ficando na igreja das 18 às 19 horas, tá bom? Nós continuamos arrecadando os alimentos para nós montarmos mais cestas básicas. Esse mês já montamos quase 12 cestas. Então, aos domingos, das 18 às 19 horas, a igreja está aberta para você levar o seu alimento e também, se você quiser levar o seu dízimo, a sua oferta na igreja, o evangelista vai estar consagrando, vai estar orando, tá bom? Gente, sábado, eu esqueci de falar, sábado às 20 horas, também nós teremos o nosso culto de jovens. Nós tivemos agora esse sábado, o presidente Leandro, né, e uma galera lá que estava com ele, que foi uma bênção. Sábado de novo, agora às 20 horas, nós teremos o nosso culto dos jovens, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter mais um momento de louvor, antes da palavra, mas enquanto a Karina vem aqui na frente, ela vem se posicionar aqui para estar louvando ao Senhor. Gente, vocês vão mandando aí, tá? Se o som tá bom, se está alto, se está baixo. Eu estou tentando acessar aqui pelo meu celular, só que ele está travando, eu não estou conseguindo entrar. Não sei se vocês estão conseguindo assistir bem aqui agora, porque são muitos cultos, né? Muitas lives, então eu acredito que às vezes travam um pouco. Mas, gente, eu quero agora colocar em oração a vida de um irmão lá de Regente Feijó, o irmão Cícero e a irmã Valdirene. O irmão Cícero é um irmão querido, né, lá da membro de Regente Feijó. Ele vai estar viajando essa madrugada, né? Ele vai estar trabalhando fora, numa outra cidade, numa usina. Então nós queremos estar orando pelo irmão Cícero agora, abençoando a sua viagem, abençoando essa nova jornada, né? Que lá onde ele estiver, na cidade de Palmital, que venha ser bênção na vida dele. Então eu queria convidar você agora, incline a sua cabeça, feche teus olhos e vamos orar pelo irmão Cícero, orar pela Valdirene, pela família, para que Deus possa estar indo na frente nessa nova etapa da vida deles, no nome de Jesus. Pai, nós queremos agora apresentar o nosso irmão Cícero, pedir a tua bênção, Pai, sobre a vida dele. Senhor, visita, Pai amado, o irmão Cícero agora. Visita, Deus, que vai estar, o Deus amado, trabalhando, Pai, numa outra cidade. Pedimos a tua bênção, Pai, sobre a vida dele. Ó Deus, nessa nova etapa, nessa nova jornada. Nós oramos, nós colocamos diante do Senhor e pedimos a tua vontade. E nós cremos, ó Deus, que quando nós aceitamos o Senhor, o que acontece nas nossas vidas é pela tua permissão, ó Deus, ou é amando do Senhor. Então nós cremos que o Senhor tem um tempo de bênção na vida do Cícero lá em Palmital. Abençoa, Pai amado, a irmã Valdirene como esposa, dá direção, dá sabedoria para ela. Nós colocamos os filhos também diante do Senhor. Pai, nós oramos, abençoamos essa família em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor, igreja, em espírito e em verdade, no nome de Jesus. Glória a Deus. Este louvor diz: Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e para todo sempre nos derramar aos pés do nosso Senhor. Que você venha declarar toda a glória e aleluia ao nosso Deus. Esse Deus que é digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 Aí onde quer que você esteja, no seu sofá, de pé, diga ao nosso Senhor que para sempre nós estaremos firmados na presença do nosso Deus.
Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Para sempre, Senhor, te daremos honra, te daremos glória. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Diga ao Senhor, aleluia, para sempre, aleluia a ti, aleluia, aleluia. Toda honra e toda glória seja dada sempre ao nosso Senhor. Amém? Glórias a Deus. Agora, neste momento, nós estávamos no momento em que nós falávamos com o nosso Senhor. A partir de agora, é o momento que Ele vai falar conosco. Então, aí onde quer que você esteja, no seu sofá, sentado, de pé, deitado, com a sua família, sozinho, esteja atento ao que o Senhor tem preparado nesta noite para minha e para a sua vida. Não perca por nenhum instante de ouvir a palavra e a voz do Senhor. Eu peço que você, neste momento, coloque as suas mãos sobre o seu coração e que você venha falar ao Senhor. Senhor, fala comigo agora. Fala, Senhor, comigo nessa hora, porque o meu coração precisa, meu coração necessita ouvir a sua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que o meu coração anseia ouvir tua voz. Diga para o nosso Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vocês podem ver que nós adaptamos aqui, ó,
Eu estou usando aqui a nossa televisão como data show, né? Olha que bênção. Tem um programa chamado OBS e outros programas também profissionais que dá para você tratar a imagem, você vai gravando e inserindo a letra, você vai inserindo aquilo que você quer, né? Só que nós não temos essa tecnologia ainda, né? E é algo também que nós queremos investir na igreja metodista, em Regente Feijó, em Álvares Machado. Mesmo depois que voltar tudo ao normal, que passar essa pandemia, nós vamos estar transmitindo os nossos cultos pelo Facebook, pelo YouTube, pela página da igreja. Então nós precisamos também comprar equipamentos, né? Porque eu creio que vai virar uma tendência. É algo assim que você vê que as igrejas elas vão estar fazendo. E realmente é um instrumento, é um veículo de comunicação para nós levarmos as boas novas de Cristo Jesus. Então, durante esse período nós estamos aí nos adequando, né? Aqui é o nosso painel, tem um sofá aqui do lado, espremido do outro. E aí no meio do culto, o nosso cachorro entrou aqui no culto também. É uma bênção, gente. Glória a Deus. Mas aí da sua casa eu tenho certeza que Deus ele está ministrando na sua vida, como está ministrando aqui também. Eu tenho certeza que Ele tem uma palavra para ministrar no meu e no seu coração essa noite. Amém? Querido, querida, abra sua Bíblia em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Mateus, Marcos, Lucas. Quero mandar aí um abraço para todos que estão nos assistindo agora. Igreja Metodista no Bela Vista, Regente Feijó, né? E os demais irmãos, tem alguns irmãos também da Central, que estão nos acompanhando também. Porque parece que na Central o culto começa às 8h30, eu acho que é isso. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. E os demais também que nos visitam. Hoje, eu estava participando da escola bíblica e eu vi que a Olga ela é irmã da Tuta, né? Tia do Maicon e da Michele. Ela também mora em Angra dos Reis, ela também estava conectada também na escola dominical, né? Assistindo, ouvindo o sobrinho, Misha, trazer o estudo. Então é um meio que nós podemos alcançar muitas pessoas. Então quero louvar a Deus aí pela sua vida que nos assiste agora. Amém? Lucas capítulo 5. A partir do versículo 1, é um texto que você já deve ter lido, já deve ter pregado, já deve ter meditado. Muito conhecido. O título é A Pesca Maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles
os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Já foi orado já, não vamos orar novamente. Querido, eu quero dar um título, um tema para meditação, para reflexão dessa noite. E o tema é: quando lavar as redes parece a única opção. Você pode repetir comigo aí na sua casa? Quando lavar as redes parece a única opção. Você vê aqui que Jesus, ele estava aqui na Galileia, e a Bíblia diz que Jesus, ele estava no lago de Genezaré. Só que o lago de Genezaré também era conhecido como o Mar da Galileia. Na verdade, alguns diziam mar, mas não era um mar. Ele media 22 quilômetros de comprimento e media 11 quilômetros de largura. Então, era um lago bem extenso, mas nós não podemos dizer que era um mar. E a Bíblia diz que Jesus, ele estava andando à beira do lago. E Jesus estava ali andando então, e uma grande multidão o seguia. Uma grande multidão apertava Jesus. Haja visto que aonde Jesus ia, uma grande multidão o seguia. Porque Jesus, ele fazia milagres, realizava curas. Jesus multiplicava pães e peixes. Então a fama de Jesus já havia chegado naquele lugar. Aonde Jesus ia, uma grande multidão o seguia. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que aquela mulher, ela precisou romper a multidão para tocar nas vestes de Jesus, porque tinha uma grande multidão ali. Você lembra daquela passagem em Marcos, que diz que Jesus estava numa casa, e aí 4 amigos levaram um homem acamado, e eles queriam levar esse homem até Jesus, só que a multidão era tão grande dentro daquela casa, que eles tiveram que bolar ali um plano, uma estratégia, como foi a aula hoje na escola bíblica, uma estratégia, uma estratagema. Então eles bolaram a estratégia de subir no telhado, abrir o telhado e descer Jesus, porque a multidão que estava ali era muito grande. E não diferentemente dessa situação, aqui também Jesus estava e uma grande multidão estava com Jesus. E a Bíblia diz assim que Jesus, quando ele chega ali à beira daquele lago, aqui destaca 2 barcos. Mas é claro que naquela época ali na Galileia havia mais de 4.000 barcos. Mas aqui Jesus destaca 2 barcos que ele estava vendo, que eram os barcos ali de Pedro, Tiago e João. Era o barco ali daqueles pescadores. Eles tinham uma empresa de pesca. E a Bíblia diz assim, logo no versículo 2, diz assim: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Primeiro tópico que eu quero citar é esse versículo 2. A Bíblia diz que Jesus olha, os barcos estavam ali já atracados, ali à beira daquele lago. Os pescadores tinham descido do barco, já tinham desembarcado, e os pescadores estavam ali lavando as redes. Se você ler Mateus e também Marcos, a Bíblia diz que além de lavar as redes, eles consertavam as redes. Sabe por quê? Porque durante toda a noite, eles haviam pescado, lançado a rede várias vezes. Então, todos os dias, depois do final do expediente, depois da pesca, era esse o costume: lavar as redes e consertar as redes. Porque nas tentativas ali, né, de pescar os peixes, a rede ficava suja, ficava com muito lodo, de repente com alguns galhos. Então, precisava dessa manutenção. E quando Jesus chega nesse lugar, esses pescadores estavam lavando as redes, desanimados, entristecidos. Querido e querida, a primeira coisa que nós vemos é que eles estavam ali desanimados, entristecidos, e nós vemos isso no versículo 5, que diz assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Você vê que eles estavam cansados porque eles trabalharam a noite toda.
Só que a Bíblia diz, querido, querida, Pedro dizendo que foi um trabalho em vão, porque eles lançaram a rede. Nós também podemos usar a palavra tarrafa, né? Lançavam a tarrafa, a rede, a noite inteira, mas eles não pescaram nada. Eles estavam desanimados. Eles estavam entristecidos, porque eles não teriam peixe para vender, porque eles eram pescadores profissionais. Eles não teriam como pagar as contas daquele dia, pagar os impostos. De repente, eles eram pai de família e tinha ali um filho, uma filha, tinha ali a esposa. E Pedro tinha a esposa, porque nos versículos antes, capítulo anterior, Jesus cura a sogra de Pedro. Então você percebe que eles estavam ali tristes, porque trabalharam a noite inteira, e eles não pegavam nada, não pegaram nada. E a opção que eles encontraram é deixar de pescar e lavar as redes. Querido e querida, quantos de nós já tentamos tantas coisas, e quando nós não temos êxito, a nossa resposta é lavar as redes? De repente você, meu querido, minha querida, tenta estudar, tenta fazer uma faculdade, passar em um concurso público, e você estuda, e você se aplica. Só que você já tentou tanto, que você não conseguiu, e você então começou a lavar as redes. De repente você, casal que me assiste agora, de repente vocês casaram, e o sonho de vocês sempre foi ter uma criança, ser mamãe, ser papai, e por algum período vocês evitaram para curtir um pouco mais o casamento, e agora que vocês estão tentando, a gestação não vem, a gravidez não acontece. E de repente você, meu querido e minha querida, começou então a lavar as redes. De repente você, meu irmão, minha irmã, casado, tantos anos já de enlace matrimonial, tantos problemas você já passou com a sua esposa, com o seu marido, quantos desafios, vocês já até quase passaram fome juntos, e venceram tantas coisas, mas de repente, em meio às brigas que vocês têm tido, em meio à provação financeira, as contas estão chegando, os boletos estão chegando, e de repente o marido coloca a culpa na esposa, a esposa coloca a culpa no marido, briga com os filhos e vira aquela bagunça. Muitas vezes, nessa circunstância, a única opção que nós encontramos é lavar as redes. É muitas vezes entregar os pontos. Só que aqui eu vejo que além de lavar as redes, que é no versículo 2, logo em seguida, querido e querida, eu vejo que quando Jesus chega até aquele lugar, a impressão que nós temos é que Jesus chegou tarde demais. Jesus chegou tarde. Porque se Jesus tivesse vindo antes, eles não estariam lavando as redes, eles estariam de repente pescando ainda na atividade da pesca. Aqui a impressão que nós temos, meu irmão, minha irmã, é que Jesus chegou muito tarde, que Jesus poderia ter vindo antes. E aí aqui eu lembro do texto em que a Bíblia relata a respeito de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. De repente você, meu irmão, minha irmã, está ouvindo essa palavra hoje, e você diz: pastor, há muito tempo que eu já estou lavando as minhas redes. Pastor, há muito tempo que eu estou consertando as minhas redes, para mim já é final de expediente, para mim já não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você, querido e querida, que Jesus chega na hora certa. A Bíblia diz em João, quando Jesus, capítulo 11, do versículo 1, 46, quando Jesus é avisado ali que Lázaro estava doente, e Jesus não vai. Jesus chega depois de 4 dias que Lázaro já havia falecido. E para Marta e Maria, para as pessoas que estavam ali, Jesus tinha chegado atrasado. Só que Jesus vai lá e faz o milagre. Se de repente Jesus te encontra agora, lavando as redes, eu tenho uma palavra para você: não é tarde demais.
viu? Não é tarde. Jesus chega na hora certa. Eu fico vendo aqui, querido e querida, seguindo o texto, o versículo 3. A Bíblia diz assim: entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando eu estava estudando hoje esse texto, e eu tive esse entendimento, foi algo assim que entrou no meu coração, e eu espero também que entre no seu, nessa noite. Pensa na situação. Pedro e os pescadores que ali estavam, os seus sócios, os seus colaboradores, eles estavam num dia péssimo. Eles estavam num dia ruim, porque eles não haviam pescado nada. Pensa que ele estava ali em um dia de crise financeira, crise emocional, porque o desgaste físico, o desgaste ali de ficar tentando, foi muito grande. E a frustração bateu na porta de Pedro e de seus amigos que aqui estavam. Mas quando Jesus chega até aquele lugar, Jesus estava ali entre a multidão apertava Jesus. Jesus então precisava de um barco para ele pregar o evangelho um pouco mais afastado. E aí, querido e querida, Pedro empresta o seu barco para Jesus. Isso é tremendo. Pedro empresta o barco para Jesus. Eu vejo que aqui Pedro poderia falar assim: ó Jesus, eu tive um dia difícil hoje, nós não pescamos nada, estamos desanimados, procura outro barco, procura alguém que está feliz, procura alguém que tenha algo melhor a oferecer, porque esse barco aqui não trouxe sorte, porque nós pescamos a noite inteira nesse barco, e esse barco nós não conseguimos pegar nada. Mas aqui você percebe que Pedro, ele empresta o barco dele para Jesus. Isso é fantástico, querido e querida. Isso é fantástico. Eu vejo aqui um outro texto bíblico, eu vou já falar a respeito dos dois. Se tiver com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Primeira Reis 17, versículo 12. Achou aí, querido e querida? Acharam aí, filhas? Elas também estão com a Bíblia também aqui acompanhando. Que bênção. Diz assim a palavra do Senhor: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Esse texto aqui, vocês bem sabem, esse texto é o texto de quando Deus manda Elias até a viúva de Sarepta. Porque ele precisava de alguém para alimentar ele estava com fome. E Deus manda Elias na casa de uma viúva. E aí ele chega na casa da viúva e ele pede para ela, depois você lê na sua casa, a partir do versículo 1, Elias pede para aquela mulher um pouquinho de água. E quando ela vai buscar água, ele fala assim para ela: ó, traz também um bolo. Ele vai lá, pede água, e ela está indo buscar, e o cara folgado ainda pede um bolo. Ela olha para ele e fala assim: olha, eu tenho um pouquinho de azeite na botija, eu tenho um pouco de farinha na panela, eu fui ali buscar uns cavacos, umas lenhas, eu vou fazer aqui um bolo, eu e meu filho vamos comer e morrer, porque é o que nós temos. E aqui no versículo 14, você pode acompanhar aqui comigo, no versículo 13, Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui para fora. Depois fará para ti mesma e para teu filho,
Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre essa terra. E no versículo 15 diz assim: e foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e a sua casa muitos dias. A comida não acabou. Querido e querida, nessa perspectiva de emprestar o barco para Jesus, Pedro empresta o barco. Aqui, a viúva de Sarepta, sabe qual que é o barco dela? Sabe o que ela oferece para o profeta, para Jesus? Ela oferece farinha, azeite e lenha e água. Ela oferece isso. Aqui, ela se torna um canal de bênção, porque ela ia abençoar a vida do profeta através desses elementos, através desse alimento, querido e querida. E aqui é uma verdade que nós aprendemos, que aqui Jesus, Pedro nos ensina, que por mais difícil que seja a minha e a sua situação, nós ainda podemos emprestar o nosso barco para Jesus. Pastor, qual que é o meu barco? Sabe que quando você está com o seu carro e você vê de repente um irmãozinho da igreja a pé num sol quente e você dá uma carona para essa pessoa, você está emprestando o seu barco para Jesus. A Bíblia diz em Provérbios 19:17, o que se compadece do pobre empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício. É o ditado, né? Quem dá ao pobre, empresta a Deus. E Deus não deve nada para ninguém. Sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes, em meio à crise, a nossa tendência é olhar só para o nosso umbigo. Em meio à crise, em meio à escassez, a nossa tendência é não amparar aquele que precisa. Por quê? Nós pensamos assim: o que eu ganho não dá nem para mim, eu vou ajudar o meu próximo? Como? Aqui, querido e querida, Pedro poderia falar assim: Jesus, procura outro barco, porque o meu dia foi terrível, eu estou em crise, eu preciso pagar os meus funcionários, os meus impostos, e eu não pesquei nada. Mas aqui, Pedro, ele é um facilitador do evangelho. Sabe por quê? Porque quando Pedro empresta o barco dele para Jesus, ele proporciona que Jesus pregue o evangelho para aquela multidão. Aqui, o barco de Pedro vira um púlpito para a pregação do evangelho. Você sabe o que é hoje o nosso barco, que pode virar um púlpito para a pregação do evangelho? É o meu e o seu testemunho. Sabe qual que é o meu e o seu barco? Você, querido e querida, que mesmo em dificuldade, mesmo ali passando por um momento difícil, que todos nós estamos passando, mas você pegou um pacote de arroz e você doou para montar a cesta básica. Mesmo com muita dificuldade, você doou ali um pacote de feijão, você doou um óleo, doou uma farinha, doou umas tomates. Mesmo em toda essa situação, mesmo de repente você abrindo a sua despensa e não tendo muito, você foi lá e você doou, você abençoou uma outra vida. Querido e querida, fazendo isso, você está emprestando o seu barco para Jesus. Sabe quando você, meu irmão, minha irmã, de repente, você é autônomo, seu salário caiu. De repente caiu mais que a metade. E você olha para as contas que tem para pagar. Só que você fala assim: mesmo que eu estou nessa situação, eu vou separar os meus 10% do dízimo, eu vou entregar ao Senhor. Quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, você está emprestando o seu barco para Jesus. Porque através desses recursos, querido e querida, você vai facilitar a pregação do evangelho. Em meio às crises, em meio às dificuldades, às frustrações, não deixe de emprestar o barco para Jesus. Eu fico vendo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a Bíblia diz assim que aquela comunidade primitiva, ela crescia ali em graça e em conhecimento. O Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Mas sabe qual que é a receita? A Bíblia diz assim que ali, eles tinham tudo em comum, de modo que não havia entre eles
um necessitado. Porque aqueles mais ricos vendiam as suas propriedades para abençoar os mais pobres. Querido e querida, nós, enquanto igreja, se tiver um membro que estiver jogando comida fora, que estiver sobrando, e se tiver um membro da igreja que está passando fome, tem alguma coisa errada. Nós não estamos sendo igreja, nós não estamos facilitando a pregação do evangelho, nós não estamos emprestando o nosso barco para Jesus. E aqui você percebe que quando Pedro, ele empresta o barco para Jesus, Jesus usa ali o barco como púlpito, e Jesus prega para aquelas pessoas. Logo em seguida, querido e querida, aleluia, logo em seguida, nós vemos aqui no versículo, deixa eu abrir aqui novamente, que eu estava em 1 Reis. Voltemos lá para Lucas, gente. Lucas, capítulo 5. Aqui no versículo 4, querido e querida. É interessante que Jesus, ele pede emprestado, Pedro empresta, só que Pedro não conta a situação dele para Jesus. Pedro não conta que ele não conseguiu pescar nada. A Bíblia não relata isso. Mas aqui, no versículo 4, diz assim: quando Jesus acabou de pregar, usando ali o barco como púlpito, disse a Simão: faze-te ao largo, vai para o fundo, e lançai as vossas redes para pescar. Aqui Jesus acaba de pregar o evangelho, e Jesus aqui, ele fala assim: Pedro, agora vamos para o fundo do lago, vamos para o meio do lago. Você precisa ir ao largo agora. Vamos sair aqui da beira, vamos sair das margens deste lago, mas vamos ir para as profundezas. Qual que era a necessidade deles? Era a pesca. E aqui Jesus, querido e querida, ele detecta a dificuldade, detecta o problema, detecta a carência dos pescadores que ali estavam. Quando eu e você emprestamos o nosso barco para Jesus, por mais que você de repente não fale o que você está precisando, por mais que você não diga qual é a sua necessidade, quando você empresta o seu barco para Jesus, querido e querida, é automático Jesus vir ao meu e ao seu socorro. Pedro empresta o seu barco para Jesus, e logo em seguida, no versículo seguinte, Jesus, ele vai de encontro com a necessidade daqueles pescadores, que eram os peixes. E aqui no versículo 4, no versículo 5, Pedro olha para Jesus e diz: olha, Senhor, mas nós tentamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, mestre, sobre a tua palavra, nós vamos lançar a rede. E aí eu fico pensando que eles começam então a se distanciar das margens daquele lago, eles começam a ir no mais fundo. Querido e querida, diante das crises que nós estamos vivendo, diante dos desafios, nós precisamos deixar as margens, nós precisamos ir mais fundo na presença de Deus. Você sabe por quê? Porque quando eles saem da margem e eles vão para o fundo, vai Jesus e os pescadores, a multidão fica para trás. O problema é que quando você fica às margens, o problema é quando você fica ali na superficialidade, a multidão está muito próxima e a multidão dá palpite. A multidão é aquela que de repente fala: não vai dar certo. Olha, o mundo está acabando. Olha o Brasil, olha isso, olha aquilo. Querido e querida, vá para o mais fundo. Saia da beira do lago. Não fique perto da multidão de pessoas que ficam falando tantas coisas. Presta atenção, querido e querida. Aqui Jesus convida eu e você irmos ali para o meio, para o mais fundo. Porque no mais fundo vai estar Ele, vai estar só eu, vai estar só você e Jesus. Não vai ter a multidão. Aqui Jesus convida os discípulos
que ainda não eram discípulos, mas os pescadores, irem mais fundo. E Pedro, eu quero encerrar dizendo que Pedro, no versículo a seguir, versículo 5, a Bíblia diz assim: respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aqui Pedro ele falou o seguinte: Jesus, olha, nós não pegamos nada. E o melhor horário para pegar peixes, querido, querida, de pesca, era de madrugada, era durante a noite. E aqui já era de manhã. Então, esse horário para pesca era um horário inapropriado. Se eles não pegaram peixe no horário que era o horário bom, imagina agora. Só que aqui Pedro fala o seguinte, ó, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede de novo. De repente você, meu irmão, minha irmã, já lançou a rede tantas vezes. Às vezes você lançou a rede para tentar salvar o seu casamento. Às vezes você lançou a rede para tentar se aproximar dos seus filhos. De repente você não conversa já há algum tempo. Às vezes você tem lançado a rede na sua área financeira. Às vezes nós temos lançado a rede, querido e querida, buscando um sucesso profissional. Enfim. E de repente nós temos tentado tantas vezes lançar a rede. Só que nós estamos cansados de tanto lançar a rede e não ter êxito, e não ter sucesso, e não experimentar uma boa pesca. Diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, de repente você que tem um comércio, nós temos irmãos da igreja que são autônomos, que tem comércio, vendedores, falam, pastor, não sei mais o que eu vou fazer. E você de repente está tentando lançar rede, tentando fazer uma venda aí pelo WhatsApp, pelo celular. De repente você está procurando fazer algum bico para suprir a sua casa, a sua necessidade. E você tem tentado lançar a rede, mas não tem tido sucesso, êxito. Só que nessa noite, querido e querida, eu convido você a lançar a rede novamente, mas com Jesus no barco. Pedro reconhece que outrora ele tinha lançado a rede sem Jesus. Agora Pedro lança a rede sobre a palavra do Mestre e com Jesus no barco. E o que acontece quando Pedro faz isso? No versículo 6, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Querido e querida, eles lançaram a rede só uma vez, meu irmão, minha irmã. E eles começavam então a puxar a rede, E eles foram em 2 barcos, de modo que um barco estava do lado do outro. Pedro teve que chamar o outro barco, os outros companheiros, para virem ali perto e os 2 dividirem os peixes, porque eram muitos peixes. E a Bíblia diz que o barco quase vai a pique, o barco quase afunda de tanto peixe. Eles nunca tinham pescado tanto igual esse dia. Sabe por quê, querido e querida? Porque Jesus estava no barco. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei, diante da crise, como que o Brasil vai reagir quando tudo voltar ao normal. Querido, eu não sei como serão os empregos. Eu não sei como que as pessoas voltarão para a igreja depois desse período de reclusão. Eu não sei. Eu não sei de nada, meu irmão, minha irmã, mas eu sei de uma coisa. Se Jesus estiver no meu barco e Ele mandar eu jogar a rede, a minha pesca vai ser bem sucedida. De repente você está desesperado, já não sabe mais o que fazer para você pagar os seus cartões de crédito, para você honrar os seus compromissos que você fez. Eu convido você, faz igual Pedro,
Faz igual Pedro. Que nós possamos, querido e querida, fazer igual Pedro. Que nós possamos entender essa palavra que foi ministrada hoje. Eu repito, peço para a Karina vir aqui, já solar um cântico. As meninas, vem aqui também as três, ó. Vem cá as três. Isso. Primeira coisa, meu irmão, minha irmã, quero dizer para você que assim como Jesus chegou naquele lago, e Jesus viu aqueles pescadores, Jesus também vê você hoje. Jesus também vê você na sua casa agora. E de igual maneira, querido e querida, às vezes nós estamos igual aqueles pescadores, já lavando as redes. Repito, lavar as redes é sinônimo de entregar os pontos. Lavar as redes é sinônimo de desistência. Lavar as redes é sinônimo de frustração. De repente você já tentou tanto, você se frustrou, está lavando as redes. Às vezes você pendurou a sua harpa, só que Jesus aparece. E aí Jesus pede o seu barco emprestado. O seu barco pode ser a sua vida. Entrega a sua vida a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus agora, querido, querida. Entrega o seu casamento a Jesus. Entrega o seu barco a Jesus. Entrega os seus recursos a Jesus. Entrega a sua essência a Jesus. Quando você faz isso, Jesus, Ele atenta para a minha e para a sua necessidade. E a pesca que não foi boa, aliás, não é que não foi boa, foi péssima. Não pescaram nada. Mas se você sair da margem, da superficialidade, e se você, querido e querida, sair da mediocridade, se você parar de ficar ouvindo o que as pessoas por aí estão falando, e você ir no mais profundo e começar a ouvir só a voz de Jesus, Ele vai falar para você: filho, filha, lança a rede. Lança a rede. E você vai lançar a rede. E você vai ver o milagre acontecer. Fique de pé na sua casa, onde você estiver. A Karina vai estar cantando esse louvor. Enquanto ela canta, fala com o Senhor. Coloca a sua vida diante do Senhor Jesus. Começa a falar com Ele, começa a refletir nessa palavra. No nome de Jesus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, Senhor.
Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar, Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo para tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Feche teus olhos, querido e querida. Oh, Jesus. Oh, Deus, santo é o teu nome, Senhor. Senhor amado, vai agora, Deus, de encontro com cada família, Deus, que nos assiste, que acompanha esse culto nessa noite. Senhor amado, aqueles, ó Deus, que muitas vezes acham que lavar as redes é a única opção. Nós vimos nessa noite, ó Deus, que não é a única opção, Deus. Nós vimos, ó Pai, que o Senhor pode transformar essa situação que muitos de nós estamos vivendo. Senhor, em nome de Jesus, vai agora, Pai, de encontro, Deus, com cada família. Aqueles, ó Pai, que estão tomando remédios, ó Deus, para dormir, porque estão preocupados com as suas finanças. Já não sabem mais o que fazer, ó Deus. Ó Deus, naquela casa, Deus, que de repente, ó Deus, a irmã fez, ó Deus amado, ali, a última porção de arroz, ó Deus. De repente fez o último pacotinho de mistura. Oh Deus, em nome de Jesus, vem de encontro, Senhor. Vem de encontro, Jesus. Oh Deus amado, que o Senhor venha usar, ó Pai, a tua igreja, Deus, para emprestar os seus barcos para Jesus. Pai, que entre nós não venha haver necessitado. Senhor, que entre nós não venha haver quem passa fome. Mas no nome de Jesus, vai trabalhando, vai agindo, Senhor. Que assim como a igreja de Atos dos Apóstolos tinham tudo em comum, oh Jesus, visita agora, ó Pai amado, essa família, esse irmão, essa irmã, este jovem, Deus, que está lavando as suas redes já há um tempo, já desistiu, disse, eu não vou mais tentar. Não vou mais tentar, eu desisto. Já bati na porta muitas vezes, ela não se abriu. Eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão do meu casamento, eu abro mão dos meus filhos, eu abro mão da minha família. Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas possam saber que Jesus chega nessa hora, nesse momento, e assim como Ele fez com os pescadores, Ele faz agora com cada família. Ô Senhor, não é hora de lavar as redes, não é hora de pendurar a harpa, mas o Senhor nos chama para irmos novamente
ao mar, para irmos mais fundo, deixarmos ali a superfície, deixarmos ali os comentários. Oh Deus, no nome de Jesus, que o milagre venha acontecer, oh Deus. Oh Deus, de repente lançar a rede para algumas famílias é uma cura de uma enfermidade. Cura, Senhor. Às vezes lançar a rede, Deus, para essa família agora que está nos ouvindo, é a restauração do casamento. De repente a esposa olha para o marido e diz: eu não sinto mais nada. Ou o esposo olha para a esposa e diz: eu não sinto nada por você. Lançar a rede, de repente numa família que os filhos brigam e não conversam, briga entre irmãos. Qual que é a rede que você precisa lançar nessa noite, querido e querida, para que o milagre aconteça? Qual que é a rede? Mas pastor, eu tentei até agora e eu não consegui nada. Eu só me frustrei, eu só me machuquei, eu só fui enganado, enganada, eu só fui traído, traída. Pastor, eu tentei de todas as maneiras. Porque o choro dura uma noite. As noites da vida, as tentativas, muitas vezes são frustrantes, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Pastor, qual que é a diferença? A diferença é que agora você lança a rede segundo a palavra de Jesus. A diferença é que agora você lança a sua rede com Jesus no barco. Lança a sua rede. Lança a sua família diante de Jesus. Lança o seu casamento, lança os seus filhos, lança as suas contas, as suas dívidas, lança as suas preocupações, lança a sua ansiedade agora diante do Senhor Jesus. Lança, 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 lança. Lança agora, querido e querida. Agora pela fé, começa a puxar o milagre. Começa a puxar a restauração. Começa a puxar a libertação. Começa a puxar, querido e querida, a transformação na sua casa. Começa a puxar pela fé agora, querido e querida, a normalidade voltando para o mundo. Começa a puxar agora uma vacina para a Covid-19. Começa a puxar agora, meu irmão, minha irmã. Começa a puxar agora uma solução para essa crise que nós estamos vivendo. Oh Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença nessa noite. Oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo para tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, glórias a Deus. Amém, querido e querida. Só reforçando então o aviso, depois do culto de hoje, o Brian vai postar o link, tá bom? Do culto infantil. Acessa lá, assiste com seus filhos, com a sua família. Tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom? Quero agradecer aí você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanhou. Mais um culto hoje.
né? Eu, minha esposa, as minhas filhas, nós agradecemos a vida de cada um de vocês no nome de Jesus. Vamos receber a bênção? Que o grande amor de Deus Pai, que a graça incomparável do teu Filho Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que a bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja hoje para todo sempre. Nós dizemos amém, amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus.